Olá, pessoal! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da Destinação Solidária Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social, executado pelo Lar de Fátima. Bom, pessoal, antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, venho só reforçar a nossa importância de continuar com todos os cuidados em relação ao corona, ao Covid, né? Já saiu a vacina, já está aqui em São José do Rio Preto, mas tem todo um processo, tem toda uma fase. Iniciou com os profissionais da saúde primeiro, então por conta disso são poucos ainda imunizados, né? Está nesse processo, então ainda é muito importante que vocês continuem, por favor, dentro da casa de vocês, sair realmente se for necessário, não façam aglomeração porque o vírus ainda está aí e ele é muito perigoso, ok? E quando chegar a vez de vocês, por favor, vamos tomar a vacina. Estamos aí fazendo essa campanha de conscientização da importância de se imunizar, né, da vacina, que foi lá reconhecida pela Anvisa, que é um órgão muito importante, né? Eles não iam dar o ok se não fosse sério, se não fosse eficaz. Então vamos confiar aí na Anvisa e na nossa ciência, combinado? Vamos então para o conteúdo de hoje? Bom, pessoal, iniciamos aí mais um mês do ano, iniciamos fevereiro, né? E eu não sei se vocês perceberam, já puderam perceber, que em alguns anos, já vem sendo linkado o mês com algum alerta de conscientização. E geralmente é feito isso com as cores. Temos outubro rosa, que fala sobre o câncer de mama, o novembro azul, que fala sobre o câncer de próstata, e o fevereiro, nós temos o fevereiro roxo. Alguém já escutou falar sobre o fevereiro roxo? Alguém sabe o que ele quer, qual a conscientização que ele quer nos trazer, sobre qual alerta que ele quer deixar para nós? Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa conscientização. Vamos falar um pouquinho sobre o fevereiro roxo. Se você já sabe do que é, continue aí com a gente, depois compartilha e faça algum comentário a mais, caso faltar nesse vídeo. E se você não conhece sobre o fevereiro roxo, essa é a sua oportunidade de ficar por dentro desse mês, dessa conscientização. Por que, né, que eles começaram a fazer cada mês um alerta importante linkado com cores, para trabalhar essa visão, a parte sensorial da visão, porque quando a gente vê, é mais fácil de lembrar, geralmente. Então você vê o rosa no outubro, automaticamente você lembra do câncer de mama, e aí você olha para si e fala, poxa, faz tempo que eu não faço um exame, né, o autoexame das mamas, a mamografia, e aí é um gatilho para você ir atrás, para você colocar os seus exames em dias. Então, basicamente, os meses linkados com esses alertas, ele tem esse objetivo de te fazer lembrar e fazer você parar para olhar para ele, para olhar para aquilo que está sendo comentado, para que está sendo divulgado dentro do mês, né? Geralmente, eu trouxe aqui para vocês algumas informações, tá? Por que eles falam que é importante esses alertas? Eles viram que deram certo com outubro e com novembro e colocaram em cada mês algum alerta sobre alguma doença, porque geralmente são doenças graves, são doenças que envolvem tratamentos, né, mais complexos, mais delicados, alguns assuntos envolvem tabus, alguns preconceitos. Então, quando é falado sobre, é dada a informação para vocês têm um acesso à informação, vocês tendem nós, né, vou me colocar aí nisso, tendemos a ir procurar um médico. Porque se a gente descobre, por exemplo, um câncer,
no início dele, quais são as chances de cura? Muito maior do que você ficar protelando, não ir ao médico, não ter esse autocuidado, e aí quando vai ver já está num estágio muito avançado. Então, eles perceberam, as organizações, né, as pessoas perceberam que quando fala sobre isso, quando coloca uma ênfase sobre esse assunto abordado, as pessoas se ligam mais, lembram mais e aí vão atrás de procurar uma ajuda, né? Recentemente, em alguns, poucos anos, foi inserido em fevereiro, então, o fevereiro roxo, que é o mês da conscientização sobre lúpus, fibromialgia e o Alzheimer. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas campanhas, sobre esses quadros e a importância em entender um pouquinho de cada. Vamos começar com o lúpus. O que é o lúpus? Você já escutou falar sobre lúpus? Bom, o lúpus sistêmico é uma doença autoimune, ou seja, ocorre quando o próprio sistema imunológico de uma pessoa passa a atacar órgãos e tecido do corpo como se eles fossem invasores externos, tá? Então, acontece essa invasão e pouco se sabe sobre a origem das doenças autoimunes. Estão estudando ainda sobre, é algo novo para os cientistas, para os estudiosos da área. E elas são crônicas, porém, o tratamento adequado é indispensável para mantê-las sob controle e reduzir os sintomas, que podem ser extremamente dolorosos. O lúpus ganhou mais visibilidade após duas artistas famosas, que uma delas é muito famosa pro público jovem, que ela se chama Selena Gomez, e a outra é a Lady Gaga, que é um pouquinho mais conhecida, Ambas revelaram que sofrem com essa doença. E aí, então, como elas são muito conhecidas, o lúpus acabou caindo na mídia e para o conhecimento das pessoas que até tinha e não sabia que tinha, não sabia reconhecer aqueles sintomas que estava relacionado ao lúpus, Então, a partir disso, a Selena Gomez, que é mais voltada para o público, aqui eles falam que ela até transplantou um rim devido ao lúpus, devido as dores, a decorrência da doença dela, que deixou, aí ela descobriu um pouco tarde e acabou tendo que ser transplantada, fazer um transplante de rim, Então, o lúpus, que eles falam o lúpus discoide, que é um tipo de lúpus, é uma versão um pouco mais branda da doença, que afeta somente a pele. Seu principal sintoma é o surgimento de uma lesão avermelhada no rosto, na nuca e no couro cabeludo. Então tem o lúpus discoide, que é esse que traz a vermelhidão, e o lúpus, sistêmico, que foi o que eu falei no começo. Então hoje o que eles trabalham, o que eles falam sobre, o que eles já descobriram, são esses dois tipos de lúpus, ambos crônicos, porém com tratamentos que vai te oferecer mais qualidade de vida e uma diminuição no que eles diz respeito a dores, Então eles trabalham em cima do sofrimento do ser humano, não deixá-lo sofrer, agonizar de dor. Agora nós vamos falar sobre a fibromialgia. Em que consiste a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome pouco conhecida e os principais sintomas são dor generalizada, fadiga, dificuldades cognitivas, que é o problema de concentração, perca de memória, entre outros. Formigamento nas extremidades do corpo, geralmente nos pés e nas mãos. Acredita-se, os pesquisadores
acredito, eles falam que as dores da fibromialgia são constantes e costumam durar cerca de 3 meses a cada vez que ela aparece. A pessoa afetada nota uma redução em sua capacidade de se exercitar, justamente devido a dores e a fadiga, que são os sintomas que eu passei. Essa pessoa também sofre com problemas de sono, como por exemplo a insônia e a apneia. Muitas vezes é muito comum apresentar quadros de depressão. Olha como vai muito além de dores. A maioria dos portadores é composta por mulheres entre a faixa de 30 e 60 anos. Mas a síndrome pode surgir mais cedo, inclusive na infância e na adolescência. Sabe-se que há fatores genéticos envolvidos, ou seja, que tem um familiar com fibromialgia. Quem tem é mais propenso, não que é uma regra, não que vai acontecer, é propenso a também apresentar a doença, né? Você aí que se identificou com os sintomas, Aline, me identifiquei tudo, então eu tenho? Vai procurar um médico. Se você se identificou, não se fecha nesse diagnóstico. Eu não estou falando o que vocês têm. É um alerta, lembre-se, o mês linkado com a cor, no caso fevereiro roxo, que é o que estamos falando hoje, ele não é para falar que você tem a doença, é para ele te dar um alerta, para você ficar consciente sobre as doenças que trata dentro daquele mês. E caso você se enquadre dentro de alguns sintomas, vá até o médico. Não é para fazer automedicação. A minha vizinha tem lúpus, ela toma tal remédio, eu também senti, vou tomar. Não. Percebeu que se enquadrou dentro de alguma coisa que eu falei aqui? Médico. Marcar consulta e vai falar com ele, com ela, com a sua médica, com o seu médico, sobre o que você está sentindo, para que seja feito um tratamento para você, para o seu corpo, para a sua genética, ok? E agora vamos falar sobre o Alzheimer. Como a doença do Alzheimer se caracteriza? É só esquecimento? Vamos ver? Vamos falar um pouquinho sobre? Descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, a doença Alzheimer é neurodegenerativa. Os principais sintomas são a falta de coerência da fala com a perda da memória recente. O paciente se lembra de fatos de muitos anos atrás, mas não sabe dizer sobre o presente, sobre o que ele fez hoje, por exemplo. O Alzheimer está associado à idade avançada, porém, pode surgir de forma prematura, especialmente em pessoas com casos semelhantes na família. Olha a genética aí de novo. A doença é a principal causa de demência e leva o paciente a depender de ajuda para realizar tarefas básicas. A capacidade de atenção, aprendizado e convívio social fica seriamente afetada, sendo que o quadro é incurável. Entretanto, é possível fazer um tratamento terapêutico e medicamentoso para retardar, para atrasar aí os efeitos mais graves, principalmente quando a detecção, quando você detecta, ocorre ainda no estágio inicial. Por isso que é o alerta do mês. Estou percebendo que eu estou muito esquecida, com uma frequência muito alta, a minha memória curta está muito falha. Vamos lá, vamos procurar um médico, vamos falar sobre, né? E aí eu já deixo aqui um adendo,
Por isso que se faz a importância de se fazer a ginástica cerebral, que a gente tanto fala aqui nas nossas atividades para vocês, da importância de sempre vocês estarem estimulando, de sempre estar se permitindo aprender coisas novas. Lembra daquela associação. Se eu for na academia um dia, eu vou ficar musculosa? Eu vou ficar forte? Eu vou sentir algum efeito? Não. Eu só vou sentir o efeito, eu só vou conseguir ficar musculosa ou emagrecer se eu tiver uma repetição, se eu for com uma frequência, e aí eu vou obter resultado. A mesma coisa é a nossa ginástica cerebral. Não adianta eu fazer uma vez só o exercício e achar que minha memória vai ficar boa, achar que eu vou ficar bem em relação a isso. Não, a gente sempre tem que estar fazendo as atividades ou repetindo aquela que a gente sempre... gostei muito, por exemplo, da palavra cruzadas. Eu vou fazer só uma vez? Não, eu vou repetir a minha palavras cruzadas, eu vou inventar outras, eu vou arriscar a aprender coisas novas, a elaborar. E aí, essa frequência de repetição de comportamentos, aquele desafio, ficar se desafiando a aprender coisas novas, isso vai ajudar a sua área cerebral, a sua memória a ficar melhor, a você ficar menos esquecida, né? Por isso que é muito importante, pessoal, a nossa oficina para vocês, né? E aí, voltando então no nosso conteúdo para a gente não fugir tanto. Quem tem familiares idosos ou pessoas de meia idade, no caso, vocês são os idosos, né? Com casos de Alzheimer na família, deve ficar atento quanto a problemas de linguagem, esquecimento de fatores recentes, confusão com horário e dia da semana ou desorientação de lugares que são conhecidos. Então, fiquem atentos, né? Tenham essa autopercepção. Se você está muito assim, nossa, que dia é hoje? Ou está esquecendo muito a medicação de vocês, está muito confuso de tempo e espaço, acha que é uma hora, um horário muito diferente do que vocês imaginavam, já fica um alerta para vocês fazerem o quê? Procurar um médico de vocês. E aí, para a gente encerrar então, de tudo isso que a gente falou, da apresentação dessas doenças, né? Qual é a importância então do Fevereiro Roxo? De se falar, de se publicar, de compartilhar sobre o Fevereiro Roxo, né? Como então vocês podem notar, o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer são 3 condições bem diferentes entre si, mas elas apresentam um ponto em comum: são incuráveis. Por isso que as 3 estão juntas no Fevereiro Roxo. Porque o que relaciona, o que liga uma a outra é isso, são incuráveis. Portanto, todos devem ser identificados nos estágios iniciais, para que os seus sintomas sejam controlados ou retardados. Por isso, o Fevereiro Roxo é uma campanha de conscientização promovida para identificar o diagnóstico precoce. O objetivo é permitir que os pacientes tenham uma maior qualidade de vida, mesmo convivendo com essas doenças. Pessoal. Então, para a gente encerrar hoje o nosso conteúdo, fica aí um alerta para vocês sobre o nosso Fevereiro Roxo, sobre essas doenças. Caso você se identificou com algum sintoma, caso vocês venham se percebendo com algum desses sintomas, marque o médico de vocês. Vão até eles, conversem com os familiares de como vocês estão se sentindo, né? Façam que aí peçam ajuda, né? Para que caso vocês não consigam, é bom ter com quem compartilhar, ter com quem conversar e vão em busca da saúde de vocês, da qualidade de vida de vocês. Não fiquem com medo de resultados, né? Fiquem com medo de se deixar de lado e deixar uma doença que é incurável avançar e tirar a vida de vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima atividade ou o próximo conteúdo. Tchau!